Olá, amigos do LAC Concursos, professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade, certo, ao conteúdo 2018, Geografia do Brasil. Nós estamos em quadro físico, quadro natural do Brasil, já gravamos relevo, clima, agora vamos para a parte de vegetação, né, fitogeografia, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou começar assim com vocês. Eu tenho que fazer essa diferenciação, porque é uma coisa que não pode ter confusão, né? Então, olha só. Moçada, como vocês estão vendo, isso aqui é um mapinha, a princípio, todo colorido, todo bonitinho. Tá o Brasil inteiro aí, todo coloridão. E você vê que o mapa, ele tem um tema. Certo? Aqui o tema dele é Brasil, vegetação. Então, aqui eu tenho os tipos de vegetação do Brasil. Certo? Muito bem. Pessoal, eu estou com esse mapa aqui, ó, tipos de vegetação, muito legal, tá aqui todos os tipos de vegetação, grosso modo, que nós temos no Brasil. Aí, eu passo para cá, se ela tá pequenininho, eu vou aumentar para você. E aí, o que aconteceu? Ué, Marcelo, mas mudou? Agora tem essas partes aí que estão em branco, pô, no outro mapa não tinha, poxa, o que mudou? Exatamente, o que mudou foi o tema do mapa, o tema. Porque você está vendo que esse mapa aqui é um mapa de tipos de vegetação do Brasil. Então, cada quilômetro quadrado do Brasil, você tem uma cobertura vegetal ali, certo? Por isso que ele está todo colorido. Agora, quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, aí é uma expressão criada pelo professor Aziz Absaber. E os domínios morfoclimáticos procuram caracterizar, relacionar características de relevo e climatobotânicas, ou seja, os domínios morfoclimáticos são uma categoria criada a partir da constatação que em determinadas áreas você tem o predomínio de um tipo de estrutura geológica, de um tipo de relevo, um tipo de clima e um tipo de vegetação. Você entendeu? É aí que você caracteriza o domínio morfoclimático. Ô Marcelo, peraí, quer dizer, então, volta aí. Quer dizer que esse marronzinho aqui é o Pantanal Mato-Grossense, não é? Ele mesmo. Falou bonito. Ô Marcelo, então o Pantanal é um tipo de vegetação do Brasil. É. Mas não é um domínio morfoclimático? Não. Por quê? Porque o Pantanal tem uma estrutura geológica predominante? Tem, é uma bacia sedimentar. Tudo tranquilo, tudo beleza. Ele tem um tipo de relevo predominante? Tem. Ele é uma planície, certo? Ele tem um tipo de clima predominante? Tem. Clima tropical, verão chuvoso, inverno seco, é que nem Cuiabá. Ele tem um tipo de vegetação predominante? É aí que lasca. Não tem. Ele é um complexo vegetal. Ele é como se fosse um mosaico de vegetação, que nós vamos mostrar aqui. Vocês entenderam? Então, é por isso que ele não é considerado um domínio morfoclimático. Não é. Então, quando a gente fala domínios morfoclimáticos no Brasil, são 6. Amazônia, Cerrado, Caatinga, mares de morros, aí eu vou explicar o que é, Araucária e pradarias, certo? Esses são domínios morfoclimáticos, tudo bom? Certo? Então nós vamos buscar mesclar os dois aqui, os tipos de vegetação com os domínios morfoclimáticos, certo? Então vamos começar. Primeiro, domínio amazônico. Moçada, o domínio amazônico, obviamente, ele aparece aqui na região norte do Brasil, certo? Predominantemente. Pega a parte do Maranhão e Mato Grosso também, certo? É uma área de clima equatorial, um relevo de planícies e terras baixas, ou seja, depressões. Nós estudamos em relevo. Tem a maior bacia hidrográfica do planeta, o maior rio do mundo em extensão, o maior rio do mundo em volume d'água. Agora, o nosso tema é vegetação. Então, o que é a cobertura vegetal? Moçada, a cobertura vegetal é a floresta amazônica, certo? Primeira coisa, pessoal, você tem que pensar o mais simples possível, tá? Quando alguém te pergunta o que é uma floresta, você vai responder o quê? Marcelo, eu vou responder o que eu estou vendo, pô, é um monte de árvore. É um monte de árvore.
Você nunca viu alguém chegar e falar assim, nossa, olha que floresta linda de capim-cidreira. Como é que é? Uma floresta de capim-cidreira. Você está maluco? Quando o cara fala que é uma floresta, é uma formação arbórea. E aqui são árvores de grande porte. Certo? Você tem fanerófitas, mega fanerófitas, 40, 50 metros de altura. São árvores de grande porte, certo? E aí nós vamos ver algumas características dela. Por exemplo, essa denominação aqui, Ileia, ela foi criada por um alemão naturalista, precursor da geografia, da Escola Alemã da Geografia, Alexander von Humboldt, que quando andou aqui pela América do Sul, se referiu à Amazônia como Ileia, porque ele queria dizer que ela era uma floresta densa, fechada, compacta. Ou seja, do céu você não vê o chão, do chão você não vê o sol. Ah, Marcelo, que exagero! Do chão você não vê o sol? Não vê. O sol você não vê. Você vê fiapos de sol entre as árvores. Você entendeu? Fala pra mim que você tá conseguindo ver o chão aqui. Não tá, certo? Então ela é densa, fechada, compacta, certo? Marcelo, higrófila, o que é isso? Cara, significa que é uma floresta úmida. Úmida. Você lembra que clima equatorial é muita pluviosidade, é uma floresta úmida. Inclusive, você pode usar um outro termo para ela também, ó. Ombrófila, que vem do grego, ombros, significa chuva. Então ela é uma floresta pluvial, certo? Ou seja, chove muito, que é uma característica do clima equatorial. Então você pode chamá-la de higrófila úmida ou ombrófila pluvial, sem problema, certo? Beleza? Muito bem. Heterogênea, aí tá fácil. Milhares e milhares de espécies vegetais diferentes. E aí vem aquela palavra que tá aí na atualidade, na moda, certo? Biodiversidade, uma enorme biodiversidade, certo? Marcelo, autotrófica, o que é isso? Cara, quando você diz que uma floresta é autotrófica, o caso da Amazônia, significa que ela produz o próprio alimento, ela se alimenta de si mesma, que é aquela velha história de caem folhas, galhos, frutos, vão para o chão e formam aquela camada de matéria orgânica, humus, apodrecendo, e isso vai impregnando o solo com nutrientes, certo? E os vegetais reabsorvem esses nutrientes. Então ela produz o próprio alimento. Por isso que o pessoal fala que se você desmatar a Amazônia, você vai expor o solo à ação dos agentes externos, certo? E você vai perder o humus. Aí você pode ter um processo de empobrecimento de solo. Porque o solo da Amazônia não é fértil, não é um solo fértil, certo? Naturalmente, tirando algumas áreas de várzea, que você pode ter acúmulo de matéria orgânica, isso é absolutamente normal, mas não é um solo fértil. Beleza? Tudo bem? Outra. A Amazônia é uma floresta latifoliada. Pessoal, presta bem atenção. Eu não falei isso nem na aula de relevo, nem na aula de clima, mas nunca é tarde para falar. Certo, meu querido amigo concursando, concursanda, ou concurseiro, concurseira, como você quiser. Pessoal, para nós de humanas, tá? Desculpa falar assim, vou até falar por mim, pelo meu colega, o Ednilson, que é de história. Para nós de humanas, moçada, vocês não têm ideia de como a língua portuguesa é importante. A disciplina mais importante que existe é a língua portuguesa. Certo? Tranquilo. Você tem que ter clareza, vocabulário, interpretação, você entendeu? Tem que ter. E aí você não pode, muitas vezes, travar em uma palavra, de repente, meu Deus, o que será isso? Calma, dá uma olhada na palavra, tente decompô-la. Lembra aquelas coisas de prefixação, sufixação, aglutinação, justaposição, que de repente é o bodão que trabalha super bem, certo? Olha só, latifoliada. O que você imagina? Marcelo, folheada, eu já estou sacando que é folha. Muito bem. Aí o que você lembra que é um latifúndio? Marcelo, é uma fazenda grande. É uma grande extensão de terra. Então, latifoliada. As folhas são largas, grandes. É uma grande superfície de transpiração. É fácil.
certo? Então é uma característica dela, ela é latifoliada. E outra, perennifolia. O que é isso? De novo, olha como é fácil. Folhas perenes. Significa que ela é verde o ano todo. Você entendeu? O contrário disso aqui é uma floresta decídua, ou caducifólia, ou caduca. Eu ia falar aciculifoliada, mas a aciculifoliada é o contrário disso aqui. A aciculifoliada é uma floresta cuja as folhas têm o formato pontiagudo, fino, em formato de agulha. O contrário de perennifolia é caducifólia, ou decídua, ou caduca. É aquela floresta que durante o outono e inverno as folhas caem, típicas de clima temperado. A Amazônia não, ela é perennifolia. As folhas são perenes. Então é a principal formação vegetal da região norte do Brasil, é a formação vegetal que caracteriza o domínio amazônico. Certo? Beleza? Muito bem. Aí, perdão, estou com o passador, eu tenho mania de ficar cutucando aqui. Aí, vamos para o domínio da caatinga, certo? Moçada, quando você fala o domínio da caatinga, você está falando do quê? Do sertão nordestino, é o clima semiárido, é a depressão sertaneja aí do São Francisco, e a vegetação é essa aqui. Agora, pessoal, presta bem atenção, dá uma olhada nesse slide aqui, ó, nessa foto. Você dá uma olhada. Cara, com todo respeito, eu acho que é impossível o cara dar uma olhada nisso aqui. Ele dá uma olhada nisso aqui. E aí ele não sabe por que em Tupi-Guarani, caatinga significa mata branca. Mata branca. Pelo amor de Deus, gente, o que você viu aqui, ó. Uma vegetação lenhosa, espinhenta, ressecada, típica de clima seco. Você entendeu? É a caatinga, tá certo? Tem algumas árvores? Tem, você encontra as árvores, mas a vegetação é predominantemente arbustiva herbácea, certo? E como você está numa de clima seco, você vai encontrar também vegetação xerófita, ou xerófila, ou xeromórfica. Lembrando para todo mundo que xeros, do grego, significa seco. Então, moçada, quando você fala que ela é xeros, xerófila, ela gosta de clima seco. Você entendeu? Então, por favor, moçada, é assim, ó. Você não pode espantar. Eu acabei de falar agora há pouco, língua portuguesa. Olha como que é legal. Presta atenção. Qual é o médico que toma conta de criança? Pediatra. Quem gosta de criança é chamado como? Pessoal, eu sei que a turma vai falar que é tarado, tal, é um cara... Mas quem gosta de criança é o pedófilo. Você viu? Pediatra, pedófilo, criança. O pedos tem alguma coisa a ver com isso. Agora, pedófilo, filo, gostar de... Entendeu? É que nem quem faz filantropia, antropo, ser humano. Filo, gostar de, é quem gosta do ser humano, é quem faz caridade, é quem ajuda o próximo, é um filântropo. Então, quando o cara fala xerófila, ela gosta de clima seco. Marcelo, mas ali é xerófita. Fiton, do grego, é planta. Então, é uma planta de clima seco. É cacto. É cacto. Espécies como mandacaru, xique-xique, facheiro, é disso que nós estamos falando. Certo? Então você tem xerófitas ou xerófilas cactáceas dentro do domínio da caatinga. Certo? Que é uma vegetação, a vegetação genuinamente brasileira. Certo? A caatinga, o domínio pega mais ou menos uns 845, 850 mil quilômetros quadrados, 10% do território brasileiro. E é genuinamente brasileira. Só tem no Brasil, na América do Sul. A Amazônia, não. Todo mundo sabe que a gente vê a Amazônia, tem no Equador, tem no Peru, tem na Colômbia, tem na Venezuela, tem na Bolívia. Aí não é genuinamente nossa. Certo?
Beleza? Muito bem. Caatinga. Agora, Cerrado. O Cerrado, moçada, o Cerrado ocupa uma área de mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados, principalmente na parte central do Brasil. Certo? Isso dá mais ou menos 22% do território, certo? Agora, por incrível que pareça, o Cerrado, devido à posição central dele, provavelmente é o domínio que aparece na maior quantidade de unidades da federação no Brasil. Cerrado aparece em Rondônia, aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Agora, essa é a área nuclear dele, quer dizer, é o núcleo, onde ele está bem denso. Mas por incrível que pareça, você encontra manchas, enclaves de cerrado, lá em cima no Amazonas, no norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Você pode encontrar manchas, entendeu? Então ele é um domínio que aparece em várias unidades da federação, mas principalmente na parte central do Brasil, certo? É clima tropical semiúmido ou continental, verão chuvoso, inverno seco. O Planalto Central, né, aquele antigo Planalto Central da classificação do professor Haroldo de Azevedo, professor Aziz Absaber, certo? Com esse relevo tabular, todo mundo se lembra, chapadas, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Parecis, Chapada dos Veadeiros, certo? E a vegetação é dividida como? A vegetação em 2 estratos vegetais distintos, o arbóreo e o arbustivo herbáceo, certo? Marcelo, peraí, estratos, como é que é isso? Vamos lá. Meu caro, se você tem extrato bancário, você já tirou extrato bancário, escreve com X ou com S? Marcelo, é com X, pô. Beleza, prova pra mim. Eu aprovo. Agora há pouco você falou que língua portuguesa é o mais importante. Como eu estou tirando o papel da máquina, então eu lembro do verbo extrair. Então é extrato com X. Falou bonito, tá vendo? Sabe tudo. Agora, ali eu escrevi extrato com S. E aí, o que é extrato com S? Marcelo, mas peraí, uma vez eu tive uma aula que meu professor falou sobre a estratificação da sociedade brasileira. E ele escreveu com S. E ele estava falando sobre classe A, classe B, classe C, é exatamente aquela divisão por classes. Então, quando a gente fala em estratificação, é como se fosse uma disposição em camadas, você entendeu? Então, no Cerrado, nós temos 2 estratos vegetais distintos. O arbóreo e o arbustivo herbáceo. Ou seja, esquece aqui tudo que está no chão. Esquece aqui tudo que está no chão. Vou botar até essa aqui. Pronto, fica melhor. Esquece tudo que está no chão. Olha só para cima. O que você está vendo? Marcelo, aquela decoreba do ensino fundamental. Árvores de porte pequeno, médio, casca grossa, galhos retorcidos, raízes profundas, pivotantes, espécies como piquezeiro, cajueiro, lixeira, barbatimão, pau-terra. Maravilha! Pronto, é isso que você está vendo. Agora, esquece o que está no ar e olha só o chão. Só o chão. O que você está vendo? Marcelo, arbustos, rizomas, tubérculos, capim, raízes, espécies como cansanção, fedegoso, nó de cachorro, picão, cidreira, quebra-pedra, tá tudo aqui. Então são 2 estratos vegetais distintos, o arbóreo e o arbustivo herbáceo, certo? Agora, onde que se encontra a maior parte da biomassa vegetal? No ar ou no chão? No chão. A maior parte da biomassa vegetal está aqui, certo? Então é a vegetação típica da área central do Brasil, do antigo Planalto Central, com essas características. O solo predominante é o latossolo, que é um solo eluvial, zonal, maduro, certo? Bem definido, todos os horizontes bem definidos, profundo. Tá? É um solo álico, naturalmente ácido, porque é rico em alumínio, que é um elemento anfótero, certo? Pode acentuar características de acidez, tá? Sujeito a processos de lixiviação e laterização do solo. Laterização é a formação de pedra canga, certo? Que é a laterita, certo? São óxidos e hidróxidos de ferro. Por isso que o solo do cerrado, para produzir, precisa de quê? De manejo. Precisa de manejo,
certo? Você tem que jogar calcário para neutralizar o pH, que é uma base. Você tem que entrar com fertilizante e adubação, aí você consegue produzir. Ele precisa de manejo, certo? Beleza? Outra, às vezes a turma fala, porque a queimada, pessoal, o cerrado, a queimada é natural, é parte do ciclo natural dele. Ele é adaptado a ela. Eu não estou dizendo que tem que acontecer, mas muitas vezes no cerrado, combustão espontânea é possível. Certo? Temperatura muito elevada, umidade relativa do ar muito baixa, vegetação ressecada, pode acontecer. Pode acontecer, certo? E é parte do ciclo dele, tá? E é a vegetação predominante da área central do Brasil. Agora, o cerrado, moçada, essa imagem aqui é a imagem mais conhecida do cerrado. É o cerrado tradicional, é o cerrado típico que geralmente todo mundo está acostumado a ver em filmes, etc., novelas, documentários, ou viajando por Mato Grosso, Goiás, beleza. Mas o cerrado ele não é totalmente homogêneo, vamos dizer assim. Você tem algumas diferenciações dentro dele. Por exemplo, isso aqui é o que a turma chama de cerradão, que é um cerrado mais denso, mais fechado, certo? Você está vendo um cerrado mais arbóreo, você pode encontrar. Inclusive, talvez isso aqui tenha a ver com o nome do meu estado, Mato Grosso, certo? Beleza? Outra, pessoal, se você estiver perdido no meio do cerrado, sem água, desesperadamente precisando de água, certo? Qual árvore que você procura? Buriti. Onde você vê um monte de buriti, tudo junto, pode ir para lá, que ou é um rio, ou é uma nascente, é um manancial de água. É o que nós chamamos de vereda. É aí que você se lembra de Guimarães Rosa, grande sertão, veredas. Isso aqui é um grande reservatório de água no meio do cerrado. E não se esqueça, o cerrado é chamado de a caixa d'água do Brasil, porque dentro dele você encontra nascentes das 4 maiores bacias hidrográficas do Brasil, certo? A Amazônica, do Paraná, Tocantins e São Francisco. Beleza? Outra, aqui ó, moçada, essa expressão aqui é uma expressão que tem sido usada hoje, pelo pessoal da área ambiental conservacionista, certo? Hot spot. O que é um hot spot? Tradução, ponto quente. Mas é um ponto quente de quê, pessoal? De biodiversidade. Um hotspot significa um bioma que já foi muito degradado, muito desmatado, muito agredido, mas no pouco que sobrou dele, a biodiversidade é muito grande, certo? E o cerrado é o 3º bioma brasileiro em biodiversidade. Só fica atrás de quem? Da Amazônia e da Mata Atlântica, certo? Ele é o 3º, entendeu? Mas, Selma, peraí, cara, olha lá, a Amazônia não está aqui. Exatamente, porque mais da metade da Amazônia ainda está preservada. E nós temos que preservá-la mesmo, certo? Beleza? Agora, o cerrado, gente, 15 a 20% dele já foi pro pau. Já foi. Sobrou pouco. E nesse pouco a biodiversidade é muito grande. Então ele é considerado no Brasil um hotspot. Eu vou falar daqui a pouco, mas já vou emendar agora. Tá aqui, ó, hotspot no Brasil, só ele e a Mata Atlântica. Só. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Mais uma coisa. Eu vou falar isso aqui, só falar, não vou poder mostrar imagens aqui. Eu não sei se eu coloquei em outro, eu acho que não. Que é assim. Existe uma expressão que ficou agora muito popularizada. Já existia, claro, mas no debate que teve no novo Código Florestal. APP. E APP todo mundo escutou falar. APP é topo de morro e beira de rio. Então você sabe que para beira de rio nós temos 2 nomes muito comuns. Eu não estou dizendo que é só no Cerrado, não. Aparece no Brasil inteiro essa denominação. Você escuta. Mata ciliar ou mata de galeria. Moçada, mata ciliar ou mata de galeria é a mesma coisa, é mata de beira de rio. Você entendeu? O problema é o seguinte, você sabe muito bem que existem alguns rios que são de maior porte, são rios mais largos, entendeu? E você sabe que os cílios protegem os olhos. Então por que a mata é ciliar? Porque ela protege os rios.
Ela protege o rio. Se você tirá-la, se você retirar a mata ciliar da margem, significa que você vai expor o barranco a processos de erosão e, consequentemente, a entrada de sedimento no leito do rio pode provocar um assoreamento mais sério. Então você está protegendo o rio. Só que quando você tem rios de maior porte, dificilmente as copas das árvores de um lado vão se encontrar com as do outro em cima do rio. Então aí você diz que é uma mata ciliar. Agora, que pareça, existem rios de menor porte. São rios menores. E é muito comum nesses rios, às vezes, as copas das árvores de um lado se fecharem, se encontrarem sobre o rio, fechando sobre o rio, e aí você forma uma galeria. Agora, grosso modo, é o quê? É mata de beira de rio, mata ciliar e mata de galeria. Certo? Tudo bem? Muito bem. E você vai encontrar no Cerrado e em outros biomas do Brasil, tá? Mares de morros. Pessoal, esse aqui é o único domínio no qual o professor Aziz Absaber não escolheu a vegetação para caracterizar. Ele não escolheu, certo? Ele preferiu ir no relevo. Vocês sabem o que eu vou falar aqui. Aqui é Mata Atlântica, tá? Mas você vê, domínio da Amazônia. Amazônico tem a floresta amazônica. Caatinga é vegetação. Cerrado é vegetação. Daqui a pouco eu vou falar. Araucária é vegetação. Pradaria é vegetação. Certo? Agora, aqui não. Aqui ele escolheu o relevo. A topografia. Mares de morros. Certo? Que é o quê? É isso aqui. Essa foto aqui eu coloquei para vocês lá na aula de relevo, mas aqui eu ampliei ela. Certo? Aqui você está na Serra do Mar, na Serra da Mantiqueira, na Serra da Cantareira, na Serra do Espinhaço, na Serra do Caparaó. Aqui você poderia falar em cidades como Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Vassouras, Itaipava, Lavras, Alfenas, Viçosa, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Itajubá, certo? Campos do Jordão, Atibaia, região serrana. É região serrana, principalmente do Sudeste, tá? Então, o domínio dos mares de morros são esses mares de morro, porque tem esse formato arredondado, certo? Fortemente erodidos, tá? São escudos cristalinos do pré-cambriano, certo? Presentes ao longo do litoral brasileiro, com mais ênfase ali no Sudeste, onde você encontra a cobertura de Mata Atlântica, certo? Pessoal, a Mata Atlântica originalmente pegava uma área de mais ou menos 1.300.000 quilômetros quadrados no Brasil. Isso corresponde a mais ou menos 15% do território brasileiro, certo? Mais ou menos 15%. Agora, gente, presta bem atenção, é uma coisa muito clara, muito tranquila. Quando Cabral chegou aqui, a Mata Atlântica era isso aqui. Certo? Desde o Nordeste até aqui no Sul, tá? Mata Atlântica, beleza, certo? O que sobrou foi isso aqui. Ou seja, hoje o pessoal estima que sobrou de 7 a 8% dela. 7 a 8%. Entendeu? Muito pouco, tá? E tem explicação para isso? Pessoal, é a coisa mais lógica do mundo. É só você acompanhar a história da evolução socioeconômica do Brasil. Por que que sobrou tão pouco? Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo da mineração, ciclo do café, urbanização e industrialização do Brasil. Ou melhor, industrialização, urbanização do Brasil. Gente, a ocupação foi do litoral para o interior, pô, não tem jeito, foi isso. É a história da evolução socioeconômica do Brasil, da formação do território, tudo isso. Eu estou muito pouco, entendeu? Beleza? E ela tem muitas características semelhantes à Amazônia, muitas. Tem árvores de grande porte, certo? É latifoliada, é perennifólia, é heterogênea, é ombrófila. Você pode chamá-la de higrófila também. Ela é uma floresta úmida, mas aí tem as diferenças. Por exemplo, você não pode chamar a Mata Atlântica de Ileia. Ileia é uma expressão que a gente só usa para a Amazônia, certo? Muito bem. Outra, a Amazônia é uma floresta de terras baixas, ou seja, planície e depressão, igapó, várzea e terra firme. A Mata Atlântica não, gente. A Mata Atlântica é uma mata, é uma floresta de encosta. É de encosta. Você vai visitar o Corcovado lá no Rio de Janeiro, pô, do lado esquerdo, braço esquerdo do Cristo, que dá para o Maracanã, tá lá a Floresta da Tijuca, é a maior floresta urbana do mundo. É Mata Atlântica. Entendeu?
Então ela é uma floresta de encosta, não de planície. Por isso que a biodiversidade dela é maior que a da Amazônia. Porque como ela tem variação de altitude, a variação de altitude gerou a necessidade de adaptação em algumas espécies. Então a variedade é maior. Por isso que a biodiversidade dela é maior, certo? Outra coisa, pessoal, a Amazônia, por incrível que pareça, em algumas bibliografias ou em alguns textos, o cara vai colocar lá assim: a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. O que você gabarita? Verdadeiro. Verdadeiro, sem sombra de dúvida. É tropical, está na zona tropical do planeta, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, ela é tropical, tranquilo. Já em outras bibliografias, você vai encontrar a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta. O que você gabarita? Verdadeiro. Verdadeiro, porque ela está na zona do Equador, é clima equatorial, tudo bem. Ah, Marcelo, quer dizer então que ela tolera essas duas denominações? Sim. Tropical e equatorial, pode gabaritar, verdadeiro. O que você não vai gabaritar é se a Amazônia é a maior floresta do mundo. Falso, não é. É a floresta boreal, certo? É chamada taiga siberiana, é a floresta de coníferas. Essa é a maior floresta do mundo. Tropical e equatorial é a Amazônia. Agora, a Mata Atlântica não pode ser chamada de floresta equatorial. Ela é tropical. Tropical, úmida, de encosta. Beleza? Tudo bem? E como eu falei agora há pouco, semelhante ao Cerrado, é um hotspot. Pessoal, para você ter uma ideia, aqui na América do Norte inteira, que é Canadá, Estados Unidos e México, o que dá mais ou menos, moçada, 9, 8, 18... 20 milhões de quilômetros quadrados, grosso modo, 20 milhões de quilômetros quadrados. Estados Unidos, Canadá e México. Você tem 17 mil espécies vegetais diferentes aproximadamente, certo? Muito bem. Moçada, a Europa inteira, considerando a parte russa, dá mais ou menos 10 milhões de quilômetros quadrados. 10 milhões de quilômetros quadrados, certo? Você tem 12 mil espécies vegetais diferentes, mais ou menos. Tudo bem? Mata Atlântica. Sobrou 7 ou 8% dela. Significa que sobrou alguma coisa entre 90 a 100 mil quilômetros quadrados. Você entendeu? 20 milhões, 10 milhões, 100 mil quilômetros quadrados. Beleza? A Mata Atlântica tem aproximadamente 20 mil espécies vegetais diferentes, sendo que aproximadamente 8 mil são endêmicas. Só existem aqui, em nenhum outro lugar do planeta. Por isso que é um hotspot. Como eu disse agora há pouco, juntamente com o Cerrado. São os dois hotspots brasileiros. Certo? Beleza? Muito bem. Mata de araucária. Pessoal, a araucária é a árvore símbolo do sul do Brasil, certo? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também tem o pampa, que nós vamos falar aqui. Mas é o pinheiro do Paraná, é a araucária angustifolia, é o nome científico dela, certo? Tá ok? Aqui você está no sul do Brasil, certo? É o antigo Planalto Meridional, que a gente fala, é o Planalto Meridional. Clima subtropical, que a gente estudou, certo? 4 estações bem definidas, a área mais fria do Brasil. E a área original dela, que é esse verdinho aqui, a área nuclear dela, dá mais ou menos uns 216 mil quilômetros quadrados, certo? Por aí. Principalmente no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, por incrível que pareça, nas áreas mais altas, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, você pode encontrar araucária. Uma ou outra espécie. Pode, mas a área nuclear dela é aqui, é no sul do Brasil, Planalto Meridional. Outra, a araucária é uma formação vegetal de planalto. Então nós estamos falando de Serra Gaúcha, Serra Catarinense, a parte mais alta do Paraná, certo? Principalmente aqui no Planalto Arenito Basáltico, certo? Não aqui colado no litoral, que aqui ainda é Serra do Mar, é Mata Atlântica, tá bom? Mas mais para dentro, beleza? E a araucária é uma floresta, é uma árvore. A ciculifoliada, lembra que eu falei? Aqui é
folhas finas, pontiagudas, em formato de agulha. Ela é perennifólia, ou seja, as folhas são perenes, sempre verdes, não tem aquele negócio de cair folhas, são fininhas, mas não caem. E é uma floresta menos densa, e a turma diz assim, ó, quase homogênea ou semi-homogênea. Por quê? Porque efetivamente você tem uma árvore, você vê aqui pelo perfil, você vê que ela tem uma predominância, só que não é só ela. Então é muito comum a gente falar, várias bibliografias colocarem, que era uma floresta quase homogênea ou semi-homogênea, certo? Beleza? E é típica do sul do Brasil, certo? Aí outro, Marcelo, e a araucária? Você falou mais ou menos 216 mil quilômetros quadrados. Quanto que sobrou disso aí? Cara, deve ter sobrado mais ou menos uns 5%, muito pouquinho. E aí é fácil de explicar também, tá? Extrativismo vegetal, certo, beleza? A expansão da agropecuária e urbanização, tá? Principalmente para papel e celulose, esse tipo de coisa. Aí não é um hotspot? Não, porque a biodiversidade aqui não é tão grande. Tá, pessoal, não se esqueça, a maior biodiversidade do planeta está nos ecossistemas tropicais, de climas quentes. À medida que você vai para clima frio, a biodiversidade diminui. Certo? Beleza? Tudo bem? E outra, pradarias. Moçada, quando a gente fala domínio das pradarias, a turma se lembra que pradaria talvez seja uma denominação mais comum nos Estados Unidos da América, você entendeu? A turma fala as pradarias centrais americanas. Lá no Canadá, o pessoal fala prairie, né, que é um prolongamento das pradarias americanas. Lá na Rússia tem a estepe russa, também é uma área de vegetação rasteira. Aqui a gente fala pradaria, mas vocês estão entendendo que é o Pampa, é a campanha gaúcha. Lembrando que Pampa é uma denominação que é usada no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Não é um domínio exclusivamente nosso. Aqui no nosso território ele tem uma área de mais ou menos 45 a 80 mil quilômetros quadrados, oscila um pouco dependendo do critério. E é o único domínio nosso que está presente em uma unidade da federação só no Rio Grande do Sul, só lá. Então você tem clima subtropical, certo, beleza? São pastagens, você está vendo que é a vegetação gramínea, rasteira, certo? E você está numa borda do Planalto Meridional e hoje também pega Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, a Depressão Rio-Grandense e o Planalto Sul-Rio-Grandense. 3 unidades, mas é um relevo plano, suavemente ondulado. Muitas vezes, no meio desse plano, você encontra uma suave colina, que é o que a turma lá chama de coxilha. É uma coxilha, certo? Mas, no geral, é um relevo plano, suavemente ondulado, certo? E a vegetação é de campos. Campos é um tapete herbáceo, é a campanha gaúcha. Por isso que o pessoal lá no sul tem essa vocação tão grande para mexer com gado, carneiro, porque você não precisa formar pasto. O capim é nativo, certo? Beleza? Ah, Marcelo, e o clima é o mesmo da mata de araucária? Claro que é, porque você está no sul do Brasil, é clima subtropical, certo? Só que o Pampa está na parte baixa do terreno, a araucária está lá no alto da serra. Então, se você for para Caxias, Garibaldi, Bento Gonçalves, certo? Gramado, Canela, São Joaquim, Urubici, lá no alto da serra, a araucária está lá. Agora, se você vier para Bagé, São Borja, Alegrete, Santana do Livramento, aí você está aqui, certo? Aí você está aqui, no Pampa, tá? Que é a campanha gaúcha. É isso aqui, pô. Aí, ó. Beleza? É um domínio herbáceo, não se esqueça, quando você fala herbáceo, são gramíneas, tá? Então, esses aí são os 6 domínios brasileiros e os tipos de vegetação. Agora aí, a gente tem as faixas de transição. Primeira delas, o complexo do Pantanal. Moçada, quando a gente fala complexo, é porque o Pantanal é um mosaico de vegetação. Você está vendo que o Pantanal tem área de campo? Tá aqui, tem área de campo, vegetação rasteira aqui e tal, aqui uma capoeira de mata. O Pantanal, por acaso, tem vegetação aquática, hidrófila? Tem, Aguapé, Vitória Régia, tem. Por acaso o Pantanal tem trechos de cerrado? Tem.
Então ele é um mosaico de vegetação. Muitos dizem que o Pantanal seria uma síntese de todos os tipos de vegetação quase do Brasil. Dentro dele você encontra área florestada, você encontra área de cerrado, você encontra algumas espécies xerófitas, certo? E nas áreas mais pedregosas, secas, tá? Então ele é uma grande colcha de retalhos, certo? E não se esqueça, o Pantanal é uma planície sedimentar da era Cenozoica, do período Quaternário. Eu falei, é uma das mais recentes formas de relevo do Brasil. Ele é novinho, tá? Não se esqueça que ele é um prolongamento da planície do Chaco. Pessoal, não se esqueça disso. Se você pegar um venezuelano, um boliviano, um equatoriano, um peruano, um colombiano e falar para eles assim, Amazônia, tem problema? Nenhum. Pode falar que para ele tá tudo beleza, certo? Agora, se você pegar um argentino, um paraguaio, um boliviano e falar para ele Pantanal, pode ser que ele não entenda, só se ele tiver convivência com o brasileiro, mas para eles é Chaco. Não se esqueça que Chaco, no idioma quechua, significa terra de caça. Você entendeu? Então o Pantanal Mato-Grossense é um prolongamento da planície do Chaco dentro do Brasil. Aproximadamente 150, 160 mil quilômetros quadrados, 2/3 no Mato Grosso do Sul, 1/3 no Mato Grosso. Certo? Isso é tranquilo, moçada. A maior parte do Pantanal é sul-mato-grossense. No Mato Grosso do Sul, na parte oeste e noroeste do estado. Aqui em Mato Grosso, na parte sudoeste. O clima é o mesmo nosso, tropical, continental, verão chuvoso, inverno seco. E aí você tem algumas denominações do Pantanal. Cordilheira, por exemplo, é uma hipérbole, é um exagero. O pessoal lá do Pantanal chama de cordilheira aquela área onde a água não chega durante os períodos de cheia. Mas é uma área que está 300 metros acima do nível do mar. O que interessa é que a água não chega lá. Entendeu? Corichos são pequenos braços de rio, canais, que ligam rios a baías, baías a outras baías. Baías são grandes lagoas que tem dentro do Pantanal. Não é essa aqui não, tá? Isso aqui não é uma baía, isso aqui é uma lagoa que vai secar. Você está vendo que essas aqui já secaram. Essa foto aqui provavelmente foi tirada quando o Pantanal estava indo para o período de seca. Então, no período de seca, tudo isso aqui seca. Agora, você tem grandes baías dentro do Pantanal. Aqui perto de Cuiabá existem duas, em Barão de Melgaço, Mariana e Chacororé, certo? Que não secam. Excepcionalmente, uma estava secando outro dia devido a algumas coisas que fizeram lá. Aí é a intervenção do ser humano, beleza? Mas são baías maiores, são grandes lagoas pantaneiras, e os corichos são braços d'água, cursos d'água, canais que ligam rios a baías, baías a outras baías. São algumas denominações que você tem dentro do Pantanal, beleza? E aqui, olha só, pra você ter uma ideia, certo? Segundo a classificação do pessoal, tá? Tanto do IBGE como do Silva, esses aqui são os tipos de vegetação que você encontra dentro do Pantanal. Olha o tanto que tem. Por isso que ele não é um domínio. Por isso que a gente chama de um complexo, porque é um mosaico de vegetação. Então você tem mata de galeria, você tem cerradão, você tem mata semidecidual, você tem cerrado, você tem vegetação aquática, você entendeu? E aí, segundo os Kremlin Dias, que é de 2011, o pessoal faz uma distinção também. Você tem o Pantanal sensu stricto, que é a região que é influenciada pela inundação, ou seja, é a área que é alagada. E você tem o Pantanal sensu lato, que é a área do Pantanal que não é alagada. Agora, é bom lembrar que o Pantanal é a mais típica planície brasileira, moçada. Quando vem a época da cheia, mais de metade dele vai para baixo d'água. Certo? Vai. Então é uma das maiores planícies alagáveis do mundo, não só o nosso lado aqui, como o lado também da Bolívia, do Paraguai, o Chaco e o Pantanal, que é um prolongamento aqui. Tá? E é um mosaico de vegetação. Tudo bem? Aí, Mata dos Cocais. Pessoal, a Mata dos Cocais, como vocês estão vendo aqui, ela está localizada principalmente no Maranhão, no Piauí, certo? Mas ainda pega uns pedacinhos do Ceará e norte do Tocantins, tá? É uma área relativamente homogênea, pessoal, homogênea. A Mata dos Cocais é uma transição entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado está aqui no sul. Certo? Você tem a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado aqui no sul do Maranhão, Piauí.
beleza? E parte de Tocantins. Ela é relativamente homogênea porque você percebe que existe o predomínio de uma espécie vegetal, certo? Que é a palmeira. Você lembra que palmeiras ou palmáceas hoje podem ser chamadas também em algumas bibliografias de arecáceas. Arecáceas. O problema é que são palmeiras, mas não são de uma espécie só. Você pode ter as duas predominantes, carnaúba, babaçu, mas também pode ter oiticica, buriti, certo? Mas é uma faixa de transição, não é um domínio que está localizado entre a Amazônia Caatinga e com o Cerrado localizado ao sul, certo? Obviamente o pessoal aqui vive principalmente do extrativismo vegetal, porque você sabe que o babaçu dá um óleo, certo? E da carnaúba você tira tudo, o pessoal fala que da carnaúba você aproveita tudo, certo? Da cera você tira da folha, a raiz que tem propriedades medicinais, o tronco a turma usa em construções, a palhada a turma usa para cobertura de casas, certo? Você aproveita tudo dela. Uns até falam que ela é a árvore da providência, certo? Porque ela provém tudo que o pessoal precisa. Tá? Então, muitas famílias, moçada, inclusive cooperativas, principalmente de mulheres, vivem disso aqui em regiões do Maranhão. O pessoal vive de pegar o babaçu, né? Aquela mosqueia como é que é o nome? É porque é para quebrar o coco do babaçu. Eu não sei o nome que eu vi numa matéria da Carta Capital. Entendeu? São mulheres que acordam 6, 7 horas da manhã, pegam um caminhão e vão para a área de mata para pegar o coco do babaçu e quebrar. Eu não sei se o pessoal chama de coqueira, entendeu? Certo? Quebradeira de coco, sei lá como é que é o nome. E aí eu vi até uma matéria interessante sobre cooperativas de mulheres que já estavam pegando e vendendo o óleo do babaçu, porque aí você já está agregando um certo valor no produto. Vender só o coco, elas vendiam por um valor irrisório. Então, 300.000 famílias na região dependem disso aqui para sobreviver, porque vivem do extrativismo vegetal aqui da Mata dos Cocais. Tá certo? Beleza? Finalmente, você tem a vegetação litorânea. Pessoal, vegetação litorânea, você tem vários tipos. Você tem vegetação de restinga, certo? De duna, que é principalmente uma que a turma chama de lundu, que é capim ou arbusto de praia, entendeu? De duna. Se você já visitou o Rio Grande do Norte, lá no Morro do Careca, lá em Ponta Negra, onde não pode mais fazer aquele esquibunda, tem aquela rampa de areia, você percebe que toda a área em volta é verde. É verde. Se o pessoal tivesse permitido ali passar com bug, sei lá o que, tudo aquilo ali já estava pelado. Certo? Porque é uma vegetação que está fixada em duna, então a sustentação dela é muito frágil na areia, então você tem que preservar. Certo? É um tipo de vegetação litorânea, tudo bem. Agora, a mais, vamos dizer assim, destacada que a gente coloca é o manguezal. É o mangue, certo? Aqui você está vendo um mangue em Macaripe, lá em Pernambuco, certo? O mangue é uma vegetação de solo alomórfico, é um solo salino, principalmente devido à influência da maré, porque você está no litoral, durante a maré alta a água vai lá para dentro. As raízes são respiratórias, pneumatóforas, certo? Porque o solo é muito úmido, lodoso, pobre em oxigênio, mas muito rico em nutrientes, em matéria orgânica. Por isso que é aqui que o pessoal vai pegar siri, caranguejo, aquele negócio de meter a mão na lama, aquele ambiente lodoso e tal, porque é um ambiente muito rico em nutrientes, mas é pobre em oxigênio. Por isso que as raízes têm que ser pneumatóforas, ou seja, elas vão respirar, ou raízes escoras, raízes suportes, raízes aéreas, para não ter contato com o solo, devido ao excesso de salinidade. Certo? Beleza? Então é um ecossistema típico do litoral brasileiro. Agora, o mangue, ele não é homogêneo. Esse aqui é o mangue mais tradicional que a gente tem. É o mangue, vamos dizer assim, padrão. Mas muitas vezes você tem um mangue mais arenoso. Por exemplo, existe uma localidade ali na Bahia, Sergipe, se eu não me engano, que a turma chama de mangue seco. É um mangue mais arenoso. Certo? E também tem o mangue siriúba, que é mais comum lá no norte do país, lá no Pará, Ilha de Marajó, que é um mangue mais argiloso, você entendeu? Mas é um ecossistema litorâneo.
entendeu? E que, obviamente, vem sendo muito afetado pelo desmatamento com relação à especulação imobiliária, construção de condomínios fechados, certo? Resorts, etc. Ou então poluição com esgoto, resíduos de centros urbanos. Tudo isso vai para dentro do mangue. E é um ecossistema muito importante para a reprodução de determinadas espécies de aves, crustáceos, certo? Espécies litorâneas. Tá, o que vivem no litoral, no ambiente flúvio marinho. É bom lembrar que o mangue também é muito comum você encontrá-lo em áreas de desembocadura de rios. Na foz de determinados rios você encontra áreas de mangue. Tá certo? Beleza? Muito bem. Bom, moçada, aqui eu procurei falar de todos os tipos de vegetação no Brasil, sendo que algumas delas eu associei aos domínios morfoclimáticos. Você percebeu que as 3 últimas que eu falei, Pantanal Mato Grossense, Mata dos Cocais, são consideradas áreas de transição. E o mangue é uma vegetação litorânea. Então essas 3 últimas não são domínios. Agora, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, de morros, araucária e pradaria são tipos de vegetação que você tem no Brasil que estão associadas a domínios morfoclimáticos. Beleza? Tudo bem? Moçada, na parte de física, de quadro natural, tá faltando só hidrografia, que a gente vai abordar na próxima aula com vocês. Tá bom? Moçada, eu falo na boa, né? Às vezes... Mas eu tranquilo, certo? Eu falo mesmo. Não, às vezes o pessoal não gosta que fala, porque dá a ideia de quando que você está gravando. Gente, eu estou na quinta-feira, certo? Amanhã é sexta-feira santa. Uma feliz Páscoa a todos. Espero que vocês passem muito bem com a família de vocês, certo? Espero que vocês sejam um ambiente muito, muito fraterno, muito feliz, irmão, certo? Porque é disso que a gente está precisando. Tá joia? Tudo bem? Então, uma feliz Páscoa a todos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Clique lá.